Então, vamos começar aqui para falar do README. Um exemplo prático, serviço de e-mail. Esse é um projeto que está disponível no nosso GitHub. Você pode acessar github/Filtex. Lá vai ter o serviço de e-mail simples. Então, de cara, eu mostro aqui para vocês o que é o README. Ele explica o que é o projeto. Então, nesse caso aqui, projeto simples, utilizando Spring Boot para enviar e-mail, utilizando contas de Gmail. E além disso, ele tem um link aqui. E aqui ele traz um complemento dessa informação, que é um vídeo, um tutorial no nosso canal do YouTube, que descreve exatamente como criar esse projeto aqui. Além disso, ele tem os pré-requisitos para esse projeto, que é utilizar o Maven 3.6, o Java 11, conta de e-mail no Gmail. Aí ele deixa o link aqui, a gente tem um link de como acessar o site do Gmail, o código GitHub Filtex, que é esse próprio projeto aqui, e aqui os comandos importantes para esse projeto. Como criar o arquivo jar. Aí eu tenho um comando aqui, então você vai ter o Maven instalado, você vai executar esse comando aqui. Em seguida, você pode executar o projeto, e aqui a gente dá duas formas de executar o projeto, no nosso caso utilizando o arquivo jar. E aí eu exporto uma variável de ambiente aqui para o usuário e para a senha, e depois executo o projeto. Por que isso aqui, por exemplo? No meu código-fonte, eu não compartilho o meu usuário e senha, porque isso seria um problema. Então, o que eu faço? O meu projeto não tem o usuário e senha compartilhado, e cada usuário que pegar esse projeto para executar, ele utiliza esses comandos aqui e vai conseguir executar o projeto. Então, eu dou a alternativa de utilizar aqui o projeto com jar, ou então utilizando Maven, que é aqui mesmo procedimento de exportar as duas variáveis de ambiente e depois o comando de executar o projeto. Além disso, eu tenho uma seção aqui que são possíveis erros. Eu sei que quem usar esse projeto vai ter alguns possíveis erros que eu enfrentei, e eu ajudo os próximos programadores a corrigirem esses problemas. Aqui eu vou mostrar para vocês como é possível editar o arquivo. Então a gente vem aqui e edita. Então posso alterar aqui o projeto, botar nova linha e fazer o preview. Aqui, novo linha, opa, nova linha. E eu faço o preview. Quando o arquivo estiver na definição que eu quero, assim que ele estiver ok, eu vou aqui embaixo e salvo as alterações. Caso eu não queira confirmar as alterações, venho aqui e cancelo. Nesse caso aqui, eu posso alterar alguma coisa para vocês verem aqui. Clico aqui, projeto simples, com Java, Spring Boot, para enviar e-mail utilizando contas Gmail. Aqui a gente utiliza a linguagem Markdown, que vou deixar para vocês o link explicando o que é Markdown, como funciona. É uma linguagem apropriada para ter essas definições aqui. Observem que, ao utilizar uma tralha apenas, ele fica em um tamanho, projeto de envio de e-mail. Quando a gente usa duas tralhas, ele fica um pouco menor. E três tralhas, ele fica ainda como um título, só que um pouco menor ainda. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Adicionar uma tralha aqui. Observe que agora o pré-requisito aqui ficou menor. Então aqui eu vou voltar, deixar o padrão que estava antes. E agora eu vou salvar essas alterações aqui, confirmar as alterações. E está aqui, projeto envio de e-mail, projeto simples com Java Spring Boot para enviar e-mail utilizando contas do Gmail. Então, essa ideia de um README, então quando a gente pegar esse projeto aqui, a gente lê o README, sabe do que se trata o projeto e como a gente pode utilizá-lo. Vou mostrar um outro exemplo um pouco mais completo, o AcademicNet. O AcademicNet é um projeto que a gente já trabalhou bastante aqui no canal, ele tem mais de 10 vídeos utilizando ele,
desde o início de configuração do ambiente até o deploy dele na AWS. E aqui acontece o seguinte, chegando aqui ele explica o AcademicNet, né, o título do projeto, qual é o nome do projeto. Ele explica que é um sistema de controle acadêmico simples. Nele criamos uma API REST com Java, que permite fazer o CRUD de alunos utilizando Spring Boot. Além disso, temos também uma tela de consulta de alunos, onde podemos exportar os dados em Excel, PDF, CSV e XML. Então está aqui. De cara eu já boto uma imagem para que os usuários saibam o que vão encontrar, o que eles vão ter quando estiverem executando o projeto. É isso aqui. Muito bem, deixa eu voltar. E além disso, nesse projeto eu tenho uma série de vídeos que auxilia o estudo, que auxilia o entendimento do projeto. Então eu deixei aqui disponível os links de alguns vídeos. Então quem chegar nesse projeto e estiver lendo o README vai conhecer aqui os links e saber o que pode fazer aqui, por exemplo, como é que vai criar o projeto, como é que faz a validação da API, a configuração e utilização do MySQL e por aí vai. Então, essa é a ideia de ter mais informações no README. Aqui a gente tem os links para os outros vídeos. Pré-requisitos, o que é necessário para rodar esse projeto. Maven, o Java, claro. IntelliJ, o Eclipse, MySQL, Postman. Como a gente pode iniciar o banco de dados, acessando a pasta Docker, com Docker Compose App. Caso você não esteja utilizando Docker, você inicia o seu banco de dados. Comandos do Maven, que a gente utiliza aqui. Maven Clean Install. Executando os testes, como é que a gente usa os testes aqui. Maven Clean Test. E aqui, iniciando a aplicação, usando o Maven. MVN Spring Boot Run ou rodando via Java. Java-jar target academicnet.war. Como que a gente cria uma imagem Docker e outros vídeos, como eu falei, de como instalar o Java, como configurar, instalar e configurar Eclipse, como instalar o IntelliJ, aqui o Maven, como acessar o Maven, como baixar o Maven, configurar o Maven, e o banco de dados MySQL. Caso você não tenha Docker, você pode utilizar o MySQL instalado localmente. Então, depois de ter visto esses dois exemplos, eu vou mostrar aqui um resumo do que a gente adiciona no README. O que é o README? O README nada mais é que um arquivo que dá as informações para o nosso repositório no GitHub, pode ser no GitHub, no GitLab ou no Bitbucket, no nosso repositório de código. Então ele explica do que se trata o nosso projeto e como a gente pode utilizar esse projeto. A gente dá uma descrição básica, essa é a primeira seção, sempre. Eu descrevo o que meu projeto vai abordar. Quais são os pré-requisitos, o que a gente precisa para rodar aquele projeto, as ferramentas que a gente utiliza, conhecimento prévio que a gente precisa ter, o que a gente precisa saber para utilizar aquele projeto, o diagrama do projeto, se você tiver algum diagrama que auxilie a entender melhor seu projeto, um diagrama de arquitetura, pode ser, como eu fiz, simplesmente uma tela do seu sistema, isso ajuda bastante. Temos também links para download. Então, se você tem algum link para um vídeo que ajude, você vai lá e adiciona. Se você tem outros repositórios relacionados àquele projeto, por exemplo, outro projeto no GitHub que utiliza esse projeto, ou esse projeto depende de outro projeto, como por exemplo uma interface gráfica acessando uma API do repositório no Docker Hub, por exemplo, é importante você adicionar esses links. Caso você tenha sites ou artigos que auxiliem a entender o seu projeto, você também adiciona. Site publicado na internet, se você tiver esse projeto publicado em algum lugar, você adiciona. Documentação, então se você tiver alguma documentação, pode ser uma OpenAPI, ou que era antigamente chamada de Swagger, você também disponibiliza, isso é interessante ter. Sempre é importante ter os comandos essenciais. Então, se você tiver alguns comandos essenciais, assim como eu botei, para compilar o projeto, para executar testes, ou para empacotar o projeto, seja ele
Maven, Docker ou npm. É importante você adicionar esses comandos também. Outros comandos que são importantes para utilizar o seu projeto. Possíveis erros e como corrigir, o famoso troubleshooting. Então, se você tiver esses cenários que você sabe que ocorre algum erro e você sabe como corrigir, você explica aqui. E algumas perguntas frequentes para o seu projeto. Então, é basicamente isso. Eu mostrei aqui 2 exemplos de projeto, o AcademicNet e o serviço de e-mail simples. Então, vocês têm 2 exemplos de README que vocês podem utilizar. Aqui tem a página oficial do Markdown, qual é a sintaxe que devemos utilizar para fazer Markdown. E, claro, todos esses projetos estão disponíveis no GitHub, além deles existem outros, que basta você fazer o clone e utilizar esses projetos como base. Isso é muito importante. É interessante você fazer isso quando você estiver desenvolvendo um projeto. Pode ser um projeto para faculdade, pode ser um projeto, às vezes são desafios para empresas. Então você cria um bom README. Se você criar um bom README, você sai na frente porque a pessoa que vai pegar seu projeto vai conseguir entender do que se trata. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui.